Das cenas impressionantes de um tornado aterrorizante rasgando uma rua da cidade e um buraco submerso engolindo árvore após árvore ou um tsunami poderoso colidindo com a costa até um deslizamento de terra maciço carregando várias casas vazias para o mar. Aqui estão 10 dos maiores desastres naturais já capturados por uma câmera. Agora, vem dar uma espiada, e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. 10. Avalanche de Lama, Suíça. O cantão de Vaud é um dos 26 cantões ou estados que compõem a Suíça. Ele fica na parte sudoeste do país, compartilhando fronteiras com a Itália ao sul e com a França ao oeste. É um dos 3 cantões alpinos e é conhecido por sua produção de vinho e conhaque, mas no verão de 2018 ficou conhecido pelos seus deslizamentos de lama. Em 7 de agosto de 2018, um poderoso deslizamento de lama atravessou a vila de Grunier. Fortes tempestades desencadearam uma inundação de lama nas montanhas, que correu em direção à cidade com velocidade assustadora. 9. Deslizamento de terreno. Alta, na Noruega, é uma cidade situada na parte norte do país com pouco mais de 20 mil habitantes, ao longo das margens do fiord de Alta e que se pode ver a aurora boreal. Em 3 de junho de 2020, um homem estava fazendo o almoço quando ouviu estalos vindo de fora. Ao olhar, viu linhas de energia se rompendo e o chão se movendo. Imediatamente, correu para fora e começou a filmar. O resultado foi assustador. As pessoas tiveram que observar o terreno indo em direção ao mar e levando junto todas as casas da localidade, até serem totalmente engolidas pelas águas. 8 casas e 2 celeiros foram totalmente destruídos, e felizmente ninguém ficou ferido. A causa foi a movimentação de argila rápida, um termo usado para definir quando a argila entra em colapso e se transforma em líquido, um efeito que remonta à última era glacial. 8. Tornado F3. Iowa. Marshalltown, Iowa, fica nas margens do rio Iowa e alarde pouco mais de 27 mil pessoas. Todos sabem dos riscos de viver no corredor dos tornados. Em 23 de abril de 1961, um tornado F3 atingiu o lado sul da cidade, danificando várias estruturas e causando cerca de $1 milhão em danos. Quase 60 anos depois, outro tornado F3, agora medido pela escala Fujita aprimorada, atravessou o centro da cidade por volta das 4h30 da tarde. Um homem teve a coragem de ficar em um beco e gravar o tornado enquanto ele rasgava a rua. Damn, dude. Holy it's going right by the office. It literally went down the alley. Você pode chamar de coragem ou imprudência, mas não pode negar que as imagens são incríveis. A tempestade arranca linhas de energia e envia detritos leves voando em todas as direções. Derruba completamente a cerca de madeira enquanto se aproxima e nosso cinegrafista é forçado a se proteger. Esta tempestade fez parte de um surto de tornados de 2 dias entre 19 e 20 de julho. Ao todo, 31 tornados confirmados tocaram o solo em 33 horas em várias cidades, incluindo Marshalltown, Pella e Lavilia. As 2 tempestades mais poderosas foram o F3 em Pella e o F3 que vemos neste vídeo. A tempestade de Marshalltown arrancou a torre do telhado do tribunal e danificou várias empresas, casas e edifícios históricos do centro. Durou 23 minutos angustiantes e abriu um caminho de destruição de cerca de 13 quilômetros através do coração da cidade. No total, as tempestades causaram $320 milhões em danos, mas ninguém perdeu a vida. 7. Avalanche de neve. França. La Grave é um resort de esqui escondido nos Alpes franceses. Ao contrário da sua típica montanha de esqui, La Grave não é marcada por trilhas. Além disso, não há meios formais de controle de avalanches, algo que você normalmente esperaria em um lugar como este. Em março de 2015, um grupo de amigos estava na montanha desfrutando de um dia de esqui. Durante uma parada em uma de suas descidas, notaram o que parecia ser uma avalanche se formando à distância. Pelo vídeo, parece que eles ficaram inicialmente animados com a visão, mas essa excitação rapidamente se transformou em medo quando perceberam que estava vindo diretamente para eles. C'est impressionnant.
c'est bon, reste ça, je filme. Ah non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah ouais, je filme, moi. On va se faire plaisir. C'est énorme. Wouah, putain. Em apenas 40 segundos, a felicidade se transformou em terror. Felizmente, eles estavam longe o suficiente para serem atingidos apenas por uma leve camada de neve. Quando tudo passou, todos estavam de bom humor e pareciam ter gostado da experiência. Avalanches ocorrem o tempo todo, mas filmar uma tão grande atingindo você de frente é definitivamente um momento raro. 6. Tsunami, Tonga. O Reino de Tonga é um país polinésio no Pacífico Sul, composto por um arquipélago de 171 pequenas ilhas onde moram 104 mil pessoas. A maior parte delas, 70%, habita a ilha principal, Tongatapu. Em janeiro de 2022, um vulcão submarino Unga Tonga Unga Apai entrou em erupção na costa provocando um tsunami que inundou todas as 171 ilhas. Apesar da altura das ondas não ter sido extraordinária, causou danos e vítimas. Uma pessoa no telhado observa a onda de cerca de 1,5 metros inundar a costa e invadir seu quintal. O tsunami derrubou as comunicações do país e ceifou 4 vidas, entre elas, 2 donos de abrigos de animais que salvavam seus cães. O poder da erupção foi equivalente a 61 megatons de TNT, mais poderoso do que a bomba Tsar russa, a maior bomba nuclear já detonada. 5. Tempestade de granizo, Dakota do Norte. A cidade de Dickinson é estranhamente propensa a tempestades de granizo. Entre 2013 e 2016, houve 9 tempestades de granizo relatadas dentro de um raio de 17 quilômetros. Uma dessas tempestades aconteceu em junho de 2016, e um morador local gravou o evento do conforto de sua casa. O que começou como uma tempestade leve transformou-se em um pesadelo perigoso num piscar de olhos. A tempestade se intensifica, o vento e os raios aumentam, e galhos começam a voar como se estivessem saindo de um triturador de madeira e o chão fica coberto de enormes bolas de gelo. Depois de tudo, centenas de propriedades foram danificadas, praticamente todas as casas da cidade tiveram danos de diversos tipos, sem mencionar todos os carros cheios de amassados. Felizmente, não houve relatos de feridos. 4. Sumidouro de Bayou Corne. Bayou Corne é uma pequena cidade no condado de Paris-Assumption, no sul da Louisiana. Em junho de 2012 os moradores começaram a sentir o solo tremer e ver bolhas surgirem nas águas com forte cheiro de petróleo. O governo ordenou a evacuação de 350 pessoas do local, mas não identificou a causa. No ano seguinte, uma equipe foi enviada para investigar o buraco. Assim que chegaram, perceberam que algo estava errado. John Boudrialk sacou sua câmera e começou a filmar bem na hora em que o buraco se abriu sob a água, engolindo várias árvores em questão de segundos. That's gone right there. See it right there? Look at it. Breathe forward. Go on all in. Oh, that's a big one.
Uma das teorias é de que a área possui cavernas subterrâneas de sal, originadas na formação do continente americano há milhões de anos. Essas cavernas possuem grande concentração de gás metano e petróleo e foram perfuradas na exploração industrial. A justiça obrigou a petrolífera Texas Brine, que é quem explora a área, a dar $875 por semana para as famílias desalojadas. O sumidouro de Bayou-Corne começou com uma área de 10 km² e 2 anos depois alcançou 105 km². Ainda não há solução. Top 3. Incêndio do carro, Califórnia. Incêndios florestais podem começar por uma variedade de razões. Às vezes, é por intenção maliciosa ou erro humano. Outras vezes, a natureza simplesmente encontra um jeito. O incêndio do carro em 2018 foi um desses que não podemos culpar a mãe natureza. Enquanto dirigia por uma estrada, um motorhome furou o pneu e o motorista decidiu continuar a rodar com ele furado até um local seguro. À medida que o aro raspava o asfalto, fagulhas foram lançadas até a vegetação seca, incendiando a lateral da estrada. O fogo se espalhou sem controle por dias, queimando, no final, quase 1.000 km² de Shasta, Califórnia. Em terra, uma família atravessa desesperada a floresta em chamas e registra toda a angústia em vídeo. Imaginem estarem nessa posição de ter que dirigir, se preocupar com algum obstáculo e salvar a vida da sua família. E pensamos que isso só ocorre no cinema. I'm thankful for Jeremy and his willingness to be brave. A fumaça cega completamente o que está à frente. A tensão e o medo estão no limite. O motorista tem que desviar dos carros que só se vê muito em cima. Mas, finalmente, a família escapa em segurança. Já nos céus, um helicóptero das equipes de reconhecimento e resgate mostra a escala do incêndio. Até onde a vista alcança, as colinas queimavam. Mas há algo mais que eles capturaram e que acabou sendo o verdadeiro destaque, conhecido como o entornado de fogo de Hedgin. A equipe capturou o que muitos acreditam ser o maior tornado de fogo já visto. Ele se estendeu por impressionantes 5,5 km no ar e atingiu velocidades de vento de 230 km/h, comparável a um tornado EF3. Veja o vórtice giratório de fumaça ao redor do fogo. No final, o incêndio do carro destruiu 1.600 edifícios, dos quais quase 1.100 eram propriedades residenciais. Foi o 7º incêndio mais destrutivo na história da Califórnia e levou quase 5.000 bombeiros para ser contido. O que começou como um simples pneu furado se transformou em um pesadelo de $1,6 bilhões em prejuízos. Infelizmente, 7 vidas foram ceifadas, 4 bombeiros e uma avó com seu casal de netos. Top 2. Terremoto, Nepal. Pouco antes do meio-dia, em 25 de abril de 2015, um poderoso terremoto de magnitude 7,8 abalou o Nepal. Ele atingiu o distrito de Gorkha, perto da capital, Katmandu, que abriga cerca de 252 mil pessoas. Felizmente, a maioria dos civis estava do lado de fora quando o terremoto ocorreu, reduzindo drasticamente a perda de vidas. O epicentro do terremoto foi a leste do distrito, e o hipocentro, ou local de origem do tremor, estava apenas 8.000 metros abaixo do solo. Foi o pior desastre natural a atingir o Nepal desde 1934, quando o terremoto de Nepal-Bihar tirou mais de 10.000 vidas. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o terremoto atingiu a capital. Pedestres correram para as ruas para escapar dos prédios. Mas esse primeiro tremor não foi o fim, nem de longe. Tremores secundários continuaram nos dias seguintes, com 2 registrando magnitudes de 6,6 e 6,7. 2 semanas depois, um enorme tremor secundário de magnitude 7,3 atingiu o país, mas poderia ser considerado um novo terremoto. Este ocorreu mais perto da fronteira com a China, entre Katmandu e o Monte Everest, e atingiu cerca de 18,5 km abaixo da superfície. Os terremotos não foram o único desastre natural a assolar a área naquele dia. Avalanches no Monte Pomori, uma montanha do Himalaia cerca de 8 km a oeste do Monte Everest, levaram ao pior dia na história do teto do mundo. O terremoto causou o desmoronamento de neve e gelo da montanha, que atingiram o acampamento base sul no Monte Everest. Infelizmente, 10 vidas se foram nesses incidentes. Top 1. Inundações, Paquistão. O verão de 2022 e os meses seguintes foram catastróficos para o Paquistão. Temperaturas recordes derreteram geleiras no nordeste do país, enquanto o sul do Paquistão experimentou ondas de calor consecutivas entre maio e junho, quebrando recordes de mais de 30 anos. Sherry Rehman, ministra paquistanesa de Mudanças Climáticas, apontou o aumento da temperatura da superfície do mar como um dos fatores do aumento maciço das chuvas. Segundo ela, pelo menos um terço do país está debaixo d'água, com províncias como Sindh e Baluchistão recebendo 784% e 500% mais chuva do que o esperado, respectivamente. Infelizmente, as inundações tiraram quase 1.600 vidas, e ainda 200 mil vivem em abrigos até hoje. Especialistas dizem que as inundações e as monções pesadas afetaram 33 milhões de pessoas e causaram $40 bilhões em danos.
As imagens são impressionantes e partem os corações ao redor do mundo. De junho a setembro, o Paquistão perdeu mais de 800 mil casas, com outras 1,2 milhão sofrendo algum tipo de dano por inundações. As províncias de Sindh e Baluchistão receberam a maior parte dos danos, perdendo quase 1 milhão de animais de criação, 12.700 quilômetros de estradas e 374 pontes. Esses números são todos de acordo com a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do Paquistão. As inundações no Paquistão em 2022 se tornaram uma das piores da história moderna. Infelizmente, os impactos climáticos tendem a aumentar em todo o mundo, cada vez mais graves. Desastres naturais como deslizamentos de terra, tsunamis, tornados, avalanches, tempestades de granizo e sumidouro são eventos poderosos que nos lembram do poder incontrolável da natureza. Capturar esses momentos em vídeo oferece um vislumbre raro do impacto devastador que esses eventos podem ter nas comunidades ao redor do mundo. Enquanto continuamos a avançar tecnologicamente, a importância de monitorar e se preparar para esses desastres se torna ainda mais crucial para a segurança e resiliência das populações afetadas.